é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Paulo Henrique de Figueiredo sobre esse livro Revolução Espírita, e que tem como subtítulo A Teoria Esquecida de Allan Kardec. Mas antes de nós retomarmos essa conversa com Paulo Henrique, nós gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, mas além disso, nos auxiliar a levar essa informação, esse consolo, né, essa doutrina que nos auxilia no nosso dia a dia, a lugares distantes, a lugares que não têm como nós a bênção da informação, do conhecimento. Por exemplo, Paulo Henrique está nos trazendo informações importantes. Quantas pessoas que não teriam acesso a essa informação e podem ter, e com qualidade. Por isso nós pedimos a sua ajuda. Você pode colaborar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, e ser um divulgador da doutrina espírita e fazer um mundo melhor, ajudar o mundo a ser melhor, a compreender os porquês da vida, enfim, as situações pelas quais nós vivenciamos. 0800 12 18 38. Agradecemos a sua colaboração. Bom, Paulo, eu acho que isso é importante, né? Mostrar para as pessoas, há quem diga que tanto a Rádio Boa Nova quanto a TV Mundo Maior, para muitas pessoas, elas passam a ser um centro espírita, porque na cidade onde moram não tem essa possibilidade, né? No nosso programa Universo Espírita, a gente tem muito retorno também, de pessoas, né, que estudam os programas, se reúnem para debater e discutir os programas. Tem um senhor em São Sebastião São Sebastião... São Sebastião de alguma coisa, que agora eu esqueci o nome da cidade, que é Minas Gerais. Ele grava os programas e leva para o centro. Ou, e se quem não pode ir ao centro, ele empresta os vídeos, enfim, as pessoas podem assistir. É um trabalho muito bom isso, né? Com certeza. Bom, mas vamos falar da Revolução Espírita. Você está contando mais ou menos como é que você chegou nesse livro. Isso. Agora, o que você chama de Revolução Espírita, Paulo? Revolução Espírita. A Revolução Espírita foi um termo utilizado por Kardec. E eu acho interessante, Kardec, ele era um divulgador de Pestalozzi, ele conhecia filosofia, um grande estudioso. E quando ele se deparou com a teoria dos espíritos, o que é que eles estavam propondo, ele vislumbrou uma revolução. Certo. E nas palavras dele, ele disse, olha, o espiritismo prepara uma revolução que vai atingir as ideias, mas depois avança e transforma o mundo. E eu fiquei intrigado, falei, poxa, mas ele já era tão conhecedor de todos os assuntos, conhecia profundamente a educação, o que é que o Espiritismo acrescentou aos conhecimentos que ele tinha, que deu a ele essa percepção de ser uma revolução? Certo. Essa era a pergunta do livro. Certo. Em verdade, eu já começo o livro com a resposta. Porque acho que essa é a primeira pergunta que você faz, Paulo. Isso. No livro, o que eu cheguei e identifiquei como sendo a teoria esquecida de Allan Kardec foi a última coisa que eu descobri. Mas é a primeira que eu apresento no livro. Certo. E depois nós vamos ver como isso se formou no livro como um todo. O que aconteceu foi o seguinte, diferente de todas as obras que a gente vê ligadas às religiões, por exemplo, como a Bíblia, os livros sagrados da Índia e assim por diante, o Espiritismo, Kardec produziu obras que têm uma característica da ciência moderna, e não dos livros tradicionais religiosos. E qual é essa característica? A construção do conhecimento foi se dando com o passar dos meses e anos. Então, alguns conceitos básicos foram dados logo de início, e algumas informações mais complexas levaram muitos anos. Ele revelou algumas informações dos espíritos, como fazendo parte da teoria deles, na Gênese, em 67, e alguma coisa também no Céu e Inferno. Certo. Então, o que eu fiz? Eu fui pegando os diversos temas e fui acompanhando eles no desenvolvimento da doutrina espírita e fui vendo como eles se transformavam. Eu vou dar um exemplo no livro bastante interessante
da questão dos animais. A alma do animal se torna uma alma humana? Então, no primeiro livro dos Espíritos, de 57, tem um espírito que chega a afirmar que seriam almas com destinos diferentes. A alma do animal se destinava aos animais e a alma humana aos humanos. Quando ele chegou na segunda edição do Livro dos Espíritos, ele falou assim, olha, o que tem nos dito os espíritos em sua diversidade nos leva a concluir que esse assunto está em suspenso. Não temos conclusão nenhuma, nem sei se vamos ter. E ele continuou estudando no decorrer do tempo e abordando assuntos que antes não tinha abordado, a questão do perispírito e muito mais coisas. Num determinado momento, os espíritos dizem assim, olha, vocês já estão preparados para compreender que há uma continuidade evolutiva do animal ao homem. Em verdade, do átomo ao mais evoluído espírito. Então, achei fantástico, porque essa frase já estava presente no Livro dos Espíritos, mas o desenvolvimento dela se deu a partir dos anos. E os espíritos disseram assim, a gente só pode transmitir as informações na medida em que vocês compreendem uma base, a gente avança numa mais profunda, através da indagação, da busca, da dúvida. Então, o método pedagógico da relação entre os espíritos e Kardec foi um método inovador, onde o próprio indivíduo ia ganhando consciência daquilo que ele ia aprendendo, do conhecido para o desconhecido. Que é o nosso processo evolutivo, né? Exatamente. Ele foi reproduzido isso, né? no processo de desenvolvimento do Espiritismo. E aí eu descobri o seguinte, as religiões sempre ensinaram que nós nos submetemos à lei de Deus. Sim. Essa é uma lei externa, que se você obedecer, você vai ser recompensado, e se você desobedecer, você vai ser castigado. Essa sempre foi a visão de como funcionava o mundo dos espíritos, o mundo da nossa relação com Deus. De temor, né? Isso, nós temos que temer a Deus. Isso foi ensinado em 100% das tradições religiosas, seja do Oriente ou do Ocidente. E nós nunca tivemos algo diferente disso. Certo. No Ocidente, no Oriente, até se dizia da questão, a proposta do karma não é espírita, é oriental, veio dos hindus. E eles diziam assim, você fez de errado, você paga. Os gregos diziam, as almas foram criadas e aprendiam no mundo, nas estrelas. E aquelas que caíam recebiam castigos da reencarnação. E teriam que se purificar para depois voltar para esse mundo dos deuses. Era tudo uma preparação para chegar... Toda a visão era de que você sofria em virtude dos erros. Então, cometer erro não se podia, que é a ideia do pecado. Você comete um erro, você vai ser punido. Vai ser punido. Acontece que aqueles espiritualistas na universidade viam estudando uma outra moral. E eles propuseram que havia uma moral natural independente das religiões. Estudavam e ensinavam isso na universidade e nos colégios, na época de Kardec. Certo. E essa moral dizia o seguinte, deve ser o inverso disso. A proposta, essas ideias das religiões são heterônomas. Você obedece ao que está fora, enquanto nós deveríamos obedecer a algo que está dentro. Então, o que acontece? O que eu descobri? Os espíritos, em resposta ao que se estava estudando na época de Kardec, disseram o seguinte, olha, o mundo dos espíritos é um mundo onde a lei que rege a nossa relação, espíritos com os outros, e a nossa relação com Deus, é uma relação de plena autonomia. Então, a teoria esquecida de Kardec é que o espiritismo é a única proposta que se fundamenta numa metafísica que explica a autonomia moral e intelectual. Então, aí no livro a gente vai entrar nos detalhes. Sim. Então, até identifiquei, quando Kardec começou a divulgar isso, até no meio espírita houve algum certo conflito. De alguns que vinham de tradições religiosas e falavam, não, mas não pode ser assim. Né? Então, começou a me descortinar coisas que eu não tinham me ensinado, por falta de informações que a gente tinha no movimento espírita. E que fica muito melhor, né? Fica muito mais leve para você seguir a sua jornada, né? Se você entender o passado, você compreende perfeitamente o que estamos vivendo hoje. Certo. E aí, de posse dessas duas coisas, você pode construir um futuro diferente. Certo. Senão, você só mantém a tradição quando você não conhece o passado. Muito bom. Nós vamos continuar já, Paulo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.